Fala galera, ligado aqui no canal do Ministério Fã, como vocês estão? Bem-vindos a mais um devocional, que Jesus possa continuar abençoando a sua vida através dessas palavras. Mas antes da gente passar para essa parte, queria deixar aqueles recadinhos básicos, como sempre. Primeiramente, deixe o seu like aqui nesse vídeo, para que ele se valorize na plataforma aqui do YouTube e outras pessoas aleatoriamente possam encontrar esse vídeo e serem abençoadas também, assim como você vai ser. Em segundo lugar, se inscreva no canal, dá essa moral pra gente, essa força, a gente caminhar nessa plataforma aqui e poder deixar as coisas mais fluidas, mais legais e também trazer outras coisas de forma mais natural. Isso ajuda muito a sua inscrição. E em terceiro lugar, escreve. Em terceiro lugar, compartilhe esse vídeo, atinja outras pessoas com esse vídeo. Se ele falar ao seu coração, foi uma palavra do Senhor que te tocar, que mover algo em você, passe para que outras pessoas também possam sentir a mesma coisa. Quando a gente compartilha um vídeo, né, no nosso WhatsApp, no nosso Facebook, nas nossas redes sociais, pessoas próximas de nós tendem a ver mais esse conteúdo. Então você vai conseguir atingir essas pessoas mais próximas, beleza? E por último e mais importante, deixe seu comentário. A gente quer muito saber o que Deus tem falado com você através desses devocionais. O que Deus tem tratado em você, o que Deus tem mudado em você. Então deixa aqui, fala pra gente o que Deus tem falado na sua vida. Amém? E bora lá pra palavra. Bom, a palavra que eu trouxe hoje, que Deus me guiou a trazer, está lá no livro de Mateus, no capítulo 2, a partir do versículo 12, a gente vai ler até o versículo 23, beleza? E sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem. E no 19, morto porém Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Mas, avisado num sonho por divina revelação, foi para as partes da Galileia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Amém. Então, antes da gente começar a falar mais, vamos orar? Ora comigo, feche seus olhos, deixa o Senhor falar com você, amém? Senhor Deus, meu Pai, obrigado, Jesus, por essa oportunidade, mais uma vez, de ministrar a Tua palavra. Deus, o Senhor sabe nos nossos corações o que nós queremos alcançar, qual que é o nosso objetivo com tudo isso. Nós pedimos que o Senhor nos alcance, Pai, em primeiro lugar. Transforme em nós o que precisa ser transformado, transforme em nós o que precisa de ser mudado, Deus. Quebra em nós o que precisa de ser quebrado. Refaz em nós o que precisa de ser refeito. Pai, em nome de Jesus, agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Temos essa plataforma livre, Deus, para falar do Senhor, do Teu amor. Só pedimos que Ele alcance outras pessoas. Amém. Bom, com essa palavra, Jesus ele trouxe muito ao meu coração a questão do cuidado. E por quê? Voltando lá no versículo 12, né, contextualizando tudo, aqui está falando depois que os reis magos visitam Jesus, né, depois que ele nasce, eles são avisados em sonho para que não voltassem a Herodes, porque Herodes tinha no coração de matar Jesus, né, que eles falassem para Herodes onde Jesus estava e ele fosse atrás lá e matasse Jesus. Justamente por ter essa revelação que era o rei, né, que estava vindo, e o medo de Herodes de perder o trono, achando que era um rei físico, era um reino físico. E a gente sabe que Jesus não veio reinar, não nessa primeira reino, um reino físico, mas sim um reino espiritual, trazer as boas novas da salvação. E aí, após
eles teriam um sonho, né, de que eles não tinham que voltar para Herodes. José também tem um sonho, né? Um anjo aparece para José no sonho e fala: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E continuando, né? Herodes, quando ele vê, ele percebe que ele foi enganado, ele vai, né, atrás dos meninos, né, das crianças que nasceram naquela região. O 16 fala: então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em seu contorno. Olha que doideira, cara. Herodes, ele mandou matar todas as crianças, tanto de Belém quanto das cidades em volta, caso Jesus tivesse fugido, né, ou tivesse não exatamente em Belém, mas um pouco em volta do local. Por que eu queria falar de cuidado? É muito louco, cara, porque a gente vê aqui no texto que a gente leu que Deus, ele vai cuidando de várias pessoas e de várias coisas durante esse texto. Primeiro ele cuida dos reis magos para que eles não voltem a Herodes, porque Herodes também podia querer fazer algo contra a vida deles. Depois Deus avisa José para que fugisse com Maria e Jesus, porque se eles ficassem em Belém, Herodes ia tentar matar Jesus, ia procurar Jesus para que pudesse matá-lo. E é muito doido isso, ver o quanto que Deus, ele tinha cuidado pelos planos dele para a nossa vida. Jesus, ele nunca foi o plano B. Jesus, ele não é a versão 2.0 do reino, sabe? Jesus, ele não é a versão 2.0 da vontade de Deus. Cara, Jesus é a versão única e definitiva. Jesus não é Jesus porque Adão pecou. Jesus é Jesus porque ele é Jesus. Então, o plano de redenção para a nossa vida sempre foi Jesus. Sempre foi Jesus. E é muito doido pensar que, mesmo sendo Jesus, o Filho de Deus, o Deus que desceu do céu, veio em forma de homem, ele precisava também do cuidado de Deus. Por ser 100% homem, como era 100% Deus, ele se deixou depender do cuidado do Pai, do cuidado de Deus. Porque é muito claro que o anjo fala para José para ele fugir, porque Herodes ia tentar matar Jesus. Ele não estava falando de Herodes tentar matar José, tentar matar Maria, mas de matar o próprio Jesus. Simplesmente pensando por um fator lógico, por um fator natural, não teria por que ter medo, já que Jesus é filho de Deus, cara. Deus não ia deixar, já que Jesus era o plano dele, Deus não ia deixar que Jesus fosse morto. Mas e aonde está os detalhes de Deus, nos planos de Deus? E aí onde está o que José teve e Adão não teve? Obediência à voz de Deus. Obediência ao comando de Deus. E a obediência ao comando de Deus traz o cuidado de Deus. Fica mais evidente esse cuidado de Deus na nossa vida quando nós obedecemos à vontade dele. Então, toda essa fuga que teve que ser promovida para que Herodes não encontrasse Jesus era simplesmente para proteger todos os que estavam em volta desse plano de Deus. Todo esse cuidado não era para proteger literalmente Jesus, mas também era. Vou explicar isso. Mas também era. Mas era para proteger quem estava em volta. Quem realmente poderia ser afetado pela mão do homem ali naquela situação. Jesus, sendo homem, poderia sim ser afetado. Herodes poderia chegar lá e matar Jesus, mas como eu disse, ele era o plano inicial de Deus, ele é o único plano. Plano inicial não, ele é o único plano de Deus para nossas vidas. Só que Maria e José não, os reis magos não. Eles poderiam ter findado a sua vida sem acabar os planos que tinham para a vida deles, se eles não tivessem obedecido. Mas todos eles foram diligentes. Os reis magos saíram por outro caminho, José foi para o Egito junto com Maria e Jesus. Eles obedeceram à voz de Deus, eles ouviram o que Deus tinha a dizer e fizeram do jeito que Deus mandou. Isso é muito importante para a nossa vida, que a gente faça as coisas que Deus tem para nós do jeito dele, não do nosso. Bom, mas voltando a falar do cuidado de Deus com o plano inicial dele, com Jesus. Jesus, sendo um homem, lógico que Herodes podia matar Jesus, né? Tem essa possibilidade. Todo ser humano tende a morrer um dia. Tende a vencer os nossos dias aqui na Terra. Só que os planos de Deus, eles não podem ser frustrados, eles não são frustrados. Deus, ele tinha um plano. Deus, ele tinha um caminho para Jesus, uma missão para Jesus, e essa missão tinha que ocorrer, porque Jesus, desde sempre, foi obediente, ele era obediente. Só que, naturalmente falando, nessa época não tinha como Jesus nem ser obediente nem desobediente, ele era só um bebê. Então ele precisava de ser cuidado. Esse cuidado é maravilhoso. O cuidado de Deus nas nossas vidas quando não temos quem cuide de nós.
O cuidado de Deus na nossa vida quando a gente não pode nem decidir pelo sim ou pelo não. O cuidado de Deus na nossa vida nos mínimos detalhes. Deus, ele tinha o cuidado dele através do plano de salvação para nossas vidas. Ele cuidou de Jesus até o momento de Jesus começar o seu ministério. Ele cuidou de Jesus o tempo todo, na verdade. Mas até o momento do ministério de Jesus, onde Jesus precisava de ficar em silêncio, né? Jesus não tinha que começar o ministério como enviado de Deus, o Filho de Deus, o Cordeiro que veio tirar o pecado do mundo. Deus estava ali cuidando, cercando Jesus. É muito doido, né? Porque quando a gente acaba de ler o texto aqui, no versículo 20, que fala assim, dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. E aí, José, ele se levanta, né? E ele ouve que Arquelau, que era filho de Herodes, estava reinando na região da Judeia. E por isso, né, por estar Arquelau reinando ali, ele teve medo de novo e receou ir para lá. Mas de novo, num sonho, ele foi avisado por revelação e foi para a Galileia, para a região da Galileia, para as partes da Galileia, como te leu no texto. E dessas partes da Galileia, ele escolheu Nazaré. Ele habitou uma cidade chamada Nazaré para que cumprisse o que foi dito dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Olha que doideira. Tem uma linha de cuidado de Deus para a vida de todos eles ali. Tem uma linha de cuidado de Deus para a vida de Jesus. Só que através dessas linhas de cuidado tem as revelações dos profetas. Por exemplo, a primeira, no versículo 15, que fala que Jesus precisava de ir para o Egito, porque o profeta já tinha dito, do Egito chamei meu filho. Então o que eu quero dizer é, se José tivesse recusado a fugir para o Egito, a ir para o Egito, de alguma forma Jesus precisaria passar pelo Egito. Ele precisaria sair do Egito e ir para a região da Galileia, ir para Nazaré. Porque o que estava escrito nos planos de Deus era a vontade de Deus. E no 23 é a mesma coisa. Chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que cumprisse o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Então Jesus, ele precisava de ir para o Egito, precisava de sair do Egito e precisava de ir para Nazaré. Esse percurso da vida de Jesus já estava escrito por Deus, fazia parte do cuidado de Deus para que a promessa fosse cumprida em Cristo. Já estava, não era decisão de Jesus, Jesus era uma criança, era um adolescente quando tudo isso acontecia. Então não era a decisão do próprio Jesus, a decisão física, eu quero, eu vou fazer. Mas já era o cuidado de Deus através da impossibilidade de escolha. Deus, ele é assim com a gente. E muitas vezes a gente não percebe e a gente acaba tomando decisões erradas. Tem momentos da nossa vida, tem situações na nossa vida que nós não temos que tomar decisão nenhuma. A gente não tem que escolher o sim ou não, porque não cabe a nós as consequências desse sim, desse não. A gente não sabe para onde isso vai levar a gente. E aí a gente tem que literalmente entregar na mão de Deus, deixar que Ele conduza segundo a vontade dEle na nossa vida, porque a gente vai de fato chegar onde Deus quer. Não é só por ser criança, por ser inocente, mas tem situações que não tem como tomar decisão. A decisão que a gente tomar, a gente não sabe para onde está indo, a gente não sabe o que vai, sabe? Não sabe o que vai acontecer dela. Então é melhor que a gente entregue na mão de Deus essas decisões. E tem o segundo tipo de decisão, que são aquelas decisões conscientes que a gente sabe. Por exemplo, se José não tivesse ido para Nazaré, ele iria para outro lugar. Ele sabe, eu não vou para Nazaré, eu vou para outro lugar. A Bíblia nem cita que José, de forma literal, sabia que ele tinha que ir para Nazaré para que se fosse cumprido o que os profetas disseram. Ele simplesmente foi. Cuidado de Deus. Ele tinha que ir para algum lugar. Ele falou assim, ele foi revelado que tinha que ir para a região da Galileia. Foi para Nazaré, que era justamente para onde ele precisava de ir. Por quê? Porque ele foi obediente. Todo esse tempo ele foi obediente. Então Deus direcionou para que ele fosse para o local exato onde ele precisaria estar. Só que essa decisão de ir para algum lugar é consciente. José falou, bom, eu estou com medo porque o filho de Herodes governa a região da Judéia. Eu preciso de ir para um lugar que Jesus não vai ter perigo de morte. E aí, em sonho, ele é levado pelo anjo para ir para Galileia. E da região da Galileia ele escolhe Nazaré. Deus, nas nossas vidas, ele cuida dos nossos direcionamentos dessa forma. Nós podemos colocar tudo na mão de Deus, nós podemos colocar nossas decisões conscientes na mão de Deus, que a gente sabe o desdobrar, mas mesmo assim, a gente sabendo, a gente quer que Deus confirme a vontade dele para nós, e nós podemos colocar as decisões gerais da nossa vida, que a gente não sabe para onde vai levar aquela decisão, e falar, Deus, só me fala, ao sinal da tua voz, ao som da tua voz eu vou. É isso que a gente tem que fazer, deixar
tudo isso na mão de Deus. Tudo, tudo, tudo. Entrega os seus caminhos na mão de Deus. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Olha que profético, olha que maravilhoso. E tá lá em Mateus 2. Não esse versículo que eu acabei de citar, mas o contexto dele, de alguma forma se encaixa. E tá lá, cara. É isso, o que José fez. Entregar o caminho. Ah, o anjo revelou, vou. O anjo falou, fiz. Ah, Deus mostrou, vou. E no final de todo o percurso do caminho dele, ele estava no lugar certo. Ele precisava de estar, talvez sem saber que ele teria que estar lá, mas só por ter sido obediente, ele chegou naquele lugar. É isso que eu queria dizer para vocês. Deus, ele cuida de você, ele cuida dos seus caminhos, mas obedeça a voz dele, ouça a Deus. Onde você não sabe o que vai dar, suas escolhas, faça as escolhas de Deus. Onde você sabe onde vai dar, pergunta para ele. Confirma com ele, deixa ele te guiar sempre, vai ser sempre a melhor opção. Você tem liberdade, você tem vida sim, mas a vida, a liberdade traz consequência pra gente, que nós saibamos essas consequências. Pra gente saber aonde vão dar elas, só ouvir no Senhor. Suave? É isso aí, tchau, tchau, fiquem com Deus e muito obrigado por assistir. Compartilha, curta, se inscreve aqui, deixe seu comentário. Amém.